Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. A Casa 1 é um centro de cultura e acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+, na cidade de São Paulo. No mês de junho é sempre um momento importante que a casa recebe bastante ajuda, principalmente de marcas e empresas, por conta do mês da diversidade. Mas infelizmente esse ano eles tiveram uma baixa considerável, então eles precisam da nossa ajuda. Eu trabalhei com o Irã, que é o diretor da Casa 1, e eu vi esse projeto nascendo 7 anos atrás. E, gente, é um projeto muito bonito. É um lugar com muita cultura e que ajuda muitas pessoas que estão precisando de todo tipo de ajuda. Seja psicológica, seja física, de estar ali próximo, seja financeira, seja através de doações. A página de doação recorrente é casa1.org/doe. Você pode ajudar mensalmente ou apenas uma vez, todas as infos estão nesse link, que também se encontra na descrição do episódio. Siga o Instagram Casa1 e ajude. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu tô aqui com o João e com o Igor Mag. Oi, amiga. Eu pela 17ª vez. Então eu sou a novidade, Você então... é a novidade. Você é a grande novidade desse episódio. Lembrando, gente, que assim, tem 1 milhão de episódios aqui com o João. Porque toda vez que o João vem, traz o João de novo. Gente, exausta. Mas vai ter que começar a pagar royalties. Eu nem gosto tanto assim do João. Eu quero um quadro fixo aqui nesse podcast. Eu vou falar. Toda vez que eu venho no Caso Bizarro, as pessoas me param na rua pra poder falar que eu assisti o seu episódio no Caso Bizarro. Ouvi e assisti o seu episódio no Caso Bizarro. E é o podcast que eu vou, que as pessoas mais falam. Eu amo quando você fala isso. Foi mais do que o Podpah. Sério? Gente. Te juro, amiga. O Igor sempre tá comigo. Chupa Podpah. Chupa Podpah. Nossa, eu adorei, gente. Inclusive, então, vocês ouviram esse episódio, vai lá no Instagram do João. Aliás, não, encontra ele na rua e fala, João, eu quero isso, entendeu? Esse é meu KPI. Parar as pessoas na rua e gritar. Eu pintei o cabelo de azul. Não, mas você realmente, toda vez que você vê que a galera passa mal. Eu tô de prova, acontece mesmo. Que né? Tipo, o povo, os cadeiruders são diferentes. Eu agora quero que isso aconteça comigo. Sim. Porque elevaram o nível, se me pararem na rua. Nossa, ouvi o seu podcast. Ai, me conta. Eu vou contar. Eu vou ficar muito empolgada. A gente já vai trazer aqui os quadros fixos, gente. Mas lembrando, né, que o Caso Bizarro é um podcast semanal, com 2 episódios, toda segunda e quarta. Este é o episódio de segunda-feira, então, na segunda-feira você pode ouvir em qualquer agregador de podcast, no seu favorito, ou também no canal do YouTube Wonder Brasil. Então você pode ver a nossa carinha, a nossa roupa, os nossos trejeitos, entendeu? O nosso olhar. O Igor prometeu que até o fim desse episódio ele vai quebrar a 4ª parede. Então, né, vem aí. E eu sou uma pessoa muito bonita, né? Então... Você é lindo, mas é amigo. mesmo. Se tá sendo irônico, não funcionou. Porque você é bonito mesmo. Só dá certo quando você é feio. Não funciona. Tô com uma camiseta linda. Eu gosto. Gente, para! Ei. Mas eu tô falando a verdade, tá soando como ironia? Suou. Não, achei que você tava sendo... Não é, aqui, ó. Não é sextou, é segundou. O segundou. E é isso, né? Um segundou de respeito. E também às quartas-feiras, exclusivo no Amazon Music, pra vocês ouvirem esse segundo episódio. Sempre as quartas são episódios temáticos. E antes da gente começar nos casos, a gente vai entrar pro Jornal Bizarro. Aí tem um trilho agora, né? Tem uma trilhazinha. Livro é devolvido com 42 anos de atraso em biblioteca no Canadá. Multa acumulada no período chegava a $13 mil canadenses. Gente, um livro, essa matéria de 2019, no portal G1. Um livro foi devolvido com 42 anos de atraso à biblioteca na Colômbia Britânica, no Canadá. A Biblioteca Regional da Ilha de Vancouver informou que um exemplar de Wilderness Living, de Bernard Berglang, foi colocado na caixa de devoluções na segunda-feira, dia 11. O cartão de empréstimo tinha como data de devolução um dia de 1977. O livro havia sido retirado da filial da biblioteca em Union Branch. A multa acumulada no período era de 3 mil...
Não, São 13 mil reais? Era 13 mil Achou reais. Ai, pouco? baratinho. Eu achei barato. Você achou pouco? Gente, são 42 anos. É uma vida, né? Experimenta dever pra um banco com 42 anos. Ah, meu pra você filho. ver. Você A deve um biblioteca dia, tá né? com os juros menor. Tá mais baixo. Né? Esses juros da biblioteca tá, assim, arrasando. Mas a biblioteca tem a política de limitar as multas a um teto de R$7,50. Bacana. Ou seja, essa notícia não faz sentido nenhum. E eles ainda... a biblioteca criou um concurso de redação para que os leitores imaginem a história por trás do livro. Gente, eles legal. ainda criaram... Engajaram em cima. Engajaram em cima. Mas é uma notícia que não faz muito sentido no final, né? Que é tipo assim, olha, a multa é 13 mil, mas você vai pagar R$7,50. Porque a gente só limita ao máximo a isso. Mas eu acho que o especial... Foi pro Brasil. eu acho que o especial é tipo assim, cara... Uma pessoa ficou 42 anos com um livro. Eu tenho muitas perguntas. Eu tenho. Tipo, você leu só uma vez? Porque, cara, eu acho sacanagem você ter lido só uma vez. Você nem leu. Tipo, você segurou. Quem nunca? Vamos combinar. Quem nunca foi na biblioteca, pegou um livro e não leu? E devolveu sem ler? Isso é uma coisa de dever pra biblioteca. Era uma coisa que ele já foi meu monstro de infância quando eu era criança. Porque, pra mim, dever a multa... Eu não sei se eu não tinha noção de dinheiro. Mas eu achava que, tipo assim, minha mãe ia falir, entendeu? Tipo assim, é um negócio que, tipo... Eu tinha que entregar na segunda-feira, eu entregava na terça. Eu ia com a mão, sabe, tremendo na biblioteca. Eu lembro que eu ficava com medo da minha mãe ficar brava. Cara, era um surto tão igual grande. Locadora também. Tinha muitas Locadora locadoras. Se também. você não rebobinava, você pagava multa. Eu tenho uma história com biblioteca, assim. Eu tenho também uma. Porque eu fui na biblioteca da minha cidade, recentemente, gravar um negócio lá que eu tô gravando. E aí, eu fui e falei, ai, nossa, será que a minha ficha tá aí ainda? Eita. E aí, a bibliotecária, que é a mesma bibliotecária pré-histórica, né, de muito tempo. As bibliotecárias sempre têm 305 anos, né? Elas são sempre as mesmas. Aí ela falou, vamos ver se tem a sua ficha, tá aqui. Tinha um livro não devolvido lá, que era Fernão Capelo Gaivota, da capinha azul. E tá lá, eu não devolvi. Você leu? Eu li. E você nem sabe onde tá. Eu não sei onde tá o livro. Olha. Eu não devolvi esse livro. E tá lá pendente, eu não devolvi. E qual que é a multa? Eu fiz assim, não, agora que é... que tudo, passou, ei! Ai, meu Deus, gente. Mas Ele é do BBB agora, ei! Não vai fazer nada. Ele vai fazer nada, não lê mais nada. Nem lê. Eu, hein? Quem lê livro? Mas não tem uma também sua, na época da UFJF, que você emprestou. E lá tem uma coisa que tem a multa, só que eles não deixam você se formar se você deve livro. A universidade não deixa você se formar. Eu acho que se você for do curso letras, tudo bem. Agora, se você fizer, sei lá, engenharia… Eles não deixam, Você não deixa. fica lá no… Porque a multa fica… Não sai de Gente, forma. É porque assim, mesmo, que você tem que pagar a multa. Aham. E aí, se você pode devolver o livro, você pode… Que chique. Não, eu acho muito chique, porque o banco de dados da biblioteca tem que estar junto com o banco de dados de matrícula. Sim. Isso é muito chique. Mas tá, né? Quando você vai alugar aluga livro? Como é que faz? Empresta. Mano, alugar Aluga. é filme, né? Alugar você tem que pagar. Não, isso. Mas você não pagava? Não, é verdade, eu não pagava. Você não paga, você paga a multa se você não devolver. Quando você pega o livro emprestado, você dá o número de matrícula. Então é tudo conectado. Tudo conectado, Então, por mais que você devolva o livro, a multa fica lá. Eu quase não me formei por causa de R$12. Que isso? E eu qual esqueci livro de pagar. que Era um livro lá. Eu lembro que aqui na USP, quando eu pegava livro emprestado, não tinha multa de dinheiro. Mas você ficava, tipo assim, um dia de atraso te proibia o dobro de pegar livro. Então, eu lembro que uma vez eu esqueci de devolver nas férias. Eu fiquei 30 dias com ele atrasado. Aí eu fiquei proibido de pegar livro durante 60 dias. Nossa, ficou 5 anos sem ler. 5 anos sem ler, nunca mais leu. Mas não tinha multa. Desaprendeu a ler. Achei pior. Nossa, achei horrível isso. Eu prefiro pagar. Eu também. Cada 60 dias. sistema, né, de um jeito. Eu nunca me esqueço. Tinha até um trauma com O Escaravelho do Diabo, que é um livro que eu amo. Sim. E aí eu fiquei 12 dias com ele. Então a multa não foi barata. E aí eu fiquei meio traumatizada. E eu sempre pegava esse livro. E aí atualmente eu fui comprar, né? Quando eu fui comprar, eu fui guardar nas minhas coisinhas, já tinha comprado. Eu sou tão louca que eu comprei dois Escaravelhos do Diabo. E você tem eles até hoje, esses exemplares? Eu tenho. Que chique, amigo. Mas multa de biblioteca geralmente é tipo centavos, né? Não, não, é 13 mil. Nesse mas caso, não é como se eu tivesse muito dinheiro, né, querido? Eu tinha 10 anos de idade.
Era melhor Não, comprar como bala, se eu né? tivesse ali. Era Não, caríssimo já na época, era R$5,50. caríssimo. Não, eu lembro que… nossa… enfim, agora você falou de bala e eu lembro, tipo, de como era um surto, né? Tipo, essa coisa de você pagar o café na escola. Eu falei porque, tipo, depois eu fui fazer faculdade muito tarde. Comecei a fazer faculdade em 2005. E aí, tranquei e tal, não sei o que, aquela loucura. E a última vez que eu fiz física foi aqui em São Paulo. E quando eu entrei na faculdade, Não, que era peraí. Você soltou a informação Plot que eu twist, fiz você fez física. Não, faculdade fisicamente. Ah, tá. Porque depois eu fiz EAD. Você fez Do vídeo. nada, a Mabê fez física Gente, e eu não tô sou física. sabendo. Como assim? Nossa, assim, eu só tenho muito do nada. Mas não, fisicamente, porque depois eu fiz EAD. Mas a física, eu fui que era no Unip, aqui na Lapa. E quando eu entrei, tinha uma casa Dá do até uma pão de choradinha queijo. aqui. E aí eu falei, gente… Tipo assim, que loucura que é. Eu achei máximo. A casa assim. do pão de queijo, a marca? Pão de queijo? Aquela verdinha? Tipo assim, tipo, tinha uma praça de alimentação. Tipo assim, tinha sabe, uns negócios assim. E eu falei, gente, que loucura, porque na escola você só tinha um lugar. E tipo assim, era só, sei lá, pastel. Era cantina. Uma fritura Era de uma 7 dias. cantina. A Era minha, um a minha negócio escola tinha assim. açaí, você acredita? Açaí, que delícia. Aham, que tinha açaí, era R$2. Como? Nossa, em Minas? Nossa, Oh. R$2. Foi quando o açaí bombou? caro, não? Quando tudo que abria era açaiteria. Lembra? Teve essa época? Lembro. Tudo era açaiteria. Mas enfim. Tamo aqui. Tamo aqui, voltamos. E você já contou sua história do livro? Já é. Ah, não, era isso. Ah, tá. Meio sem graça, não, do João foi melhor. A minha foi mais. Deu todo o enredo. Tá aí devendo, né, João? Gente, se quiser ir à biblioteca, quiser ir procurar o João. Nossa, e rapidinho, teve nessa mesma biblioteca da universidade, eles emprestavam computadores também. Chique. Quando você não tinha computador, eles Minha A USP emprestavam. não tinha isso, E não. na época que eu era pobrinha, eu não tinha computador, eu pegava lá na universidade. E aí teve um dia que o computador estragou comigo. E aí, o que você faz? Eu devolvi no dia. E falei, gente, não tá funcionando. E teve uma polêmica que a mulher queria cobrar de você Elas R$2 mil. queriam cobrar. Gente, agora você me fez lembrar uma coisa muito… Nossa, uma coisa muito louca. Eu fiz um curso de DOS. O que é isso? DOS era gente, MS-DOS. Não tô Dó. Gente, sabendo. vocês são muito jovens. Não tô sabendo. DOS? O que é DOS? Tipo, eu não sei nem explicar, ó. Era um sistema operacional. Era o primeiro sistema operacional. Ah, TI. Você fazia as coisas… Não, querido, MS-DOS. É tipo assim, é quase como se você… Eu fiz um curso de computação. E dentro desse curso isso foi em 1999. Mas o que faz esse À DOS? frente do seu tempo. Você aprendia a mexer no computador. Porque hoje em dia não é tão assim. Hoje em dia é simples, entendeu? É. Mas nessa época você aprendia a mexer no DOS. Então você pode… Tipo, pra formatar um dispositivo, sabe? Coisas assim, juntas. Tipo, é uma coisa meio mecânica de computador. Mecânica de computador. Entendi. E eu fiz esse curso, porque eu comprei o curso de computação. Ah, arrasou, amiga, Arrasou, arrasou. é isso. E tudo pra dizer que um dia a gente tava ensinando a formatar o computador, mas não era pra formatar. E eu formatei. Aí perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. fotos. Perdeu tudo. Assim, na foto, imagina, nem tinha foto. Porque naquela época você tinha… Era como que era? Uma 97, foto em ela 4 falou. disquetes, sabe? Cada pedaço de imagem. Disquete. Era Não, uma- disquete eu usei. Por onde será que anda o disquete, né? Por onde anda, né? Não, disquete eu usei. Cheguei a usar. Nossa, eu usava muito. Eu acho que Gente, era pra porque meu instalar a computador era impressora era 13 disquetes. Nossa, Era pra treta. instalar a impressora. E aí, tipo, de vocês perder o disquete, tipo, disquete 3 de 12. Aí fudeu. Eu sou muito feliz de que a gente não precisa mais imprimir coisas como documentos. Porque eu nunca tive uma boa experiência, não sei porque eu estou dizendo isso. Mas eu nunca tive uma boa experiência em ter uma impressora na minha casa. Não, ninguém tem uma boa Ninguém, é experiência. sempre tipo assim, não funcionou. O cartucho Gente, vazou. a Tipo, quem tem impressora- Eu impressora? vou comprar uma impressora. Quem é que tem A impressora em impressora, casa então, e funciona? Pois é, eu tenho, porque minha mãe pegou a da Você casa dela. Não, minha mãe pegou da casa dela. Mas ela funciona? Cara, ela funciona. Só que assim, quando ela quer. Entendeu? Né? Porque Então ela eu não funciona. compro, eu não tenho impressora. Aí minha mãe cismou que a impressora tava ocupando muito espaço na casa dela e levou pra mim. Vai Falei, pagar mas essa impressora não é minha. Mas aí ela deixou lá. E quando ela quer imprimir, ela imprime as coisas lá. Mas assim, pra mim, essa é a experiência de ter uma impressora. Ela não trabalha quando… Tipo, ela trabalha quando ela quer. Ela não vai funcionar.
E eu acho isso muito assustador. Porque a gente evoluiu tanto quanto ser humano e vocês não conseguiram construir uma impressora que funcione. Uma impressora 3D, eu nunca vi uma funcionar. Diz que eu já é o vi. babado, Eu já que vi. faz Eu já até… Não, mas eu tô dizendo de imprimir um PDF. É isso que eu tô falando. Às vezes você. Esse você não negócio leva. que a gente fica, né? Vai imprimir só comida no futuro. Mano, isso aí. Calma, né? será? Vamos com calma. Vamos com calma. A impressora normal nem tá funcionando, não consegui nem imprimir o CPF semana passada. Porque eu fui no Poupa Tempo, tive que ir lá na avenida lá pra tiazinha imprimir pra mim. Nossa, sim. E é sempre Sabe? caro, né? E Tipo, assim, R$2 uma sim. folha. Uma folha. Tá E se for caríssima a impressão de colorida, folha. é R$1,50. Eu falei, que isso? Tá caríssima a impressão de folha. Já que a gente tá na impressora, desculpa aí, mas a gente morava do lado de. Eu vou ser bem breve. A gente morava do lado de uma papelaria. Ai, eu amo essa tour. Você sabe isso? Ai, te contou, não, por favor. Eu acho que a gente já te contou só em. Não para as pessoas. Não ouvi. Tinha uma papelaria do lado da minha casa, da minha antiga casa. Que era uma papelaria que a moça que atendia, ela era uma senhora idosa, Uma fumante. moça, uma senhora, você… E ela era muito fumante, tipo assim, ela fumava muito. Era a papelaria dela. era toda empoeirada. Tipo assim, o último lápis que ela comprou pra vender foi em 2001. Sabe, umas coisas assim. Tipo, todos os cadernos brochurões eram amarelados. E tudo que você ia imprimir lá, ela dava o preço na hora que ela quisesse. Era uma Então, tipo assim, experiência. tinha dia que eu ia lá e imprimia 50 folhas, era R$30. Aí no outro dia eu ia lá e imprimia mais 100, era 320. E a gente descobriu isso porque uma vez eu fui… Ela ia dando preço de acordo com a sua cara. E não é que vocês falaram que ela era tipo. Ela tinha meio que. Como é que fala? Meio que a alma de uma impressora. Tipo, parecia que ela não queria trabalhar. Tipo assim, que ela meio que não. Ela não fazia questão. Eu já cheguei a ficar Ela não esperando fazia uma questão. hora, tipo, 3 folhas. Porque ela passava as pessoas na frente. E teve um dia que eu fui lá imprimir um documento pra tirar o visto, que ela imprimiu todas as minhas folhas no papel fotográfico, sem querer. Então, tipo, é tudo no papel fotográfico. Ícone. Gente, perfeito, né? Iconic. Eu quero chegar na cidade e ser uma impressora, ter a alma da impressora. Sabe? A Marina não vai trabalhar hoje, não? Não vou. Tomei impressora hoje. Ai, tô uma impressora. Ai, tô tão impressionado. Ai, eu tô tão impressorinha. Acordei tão impressorinha. Bom, vamos lá então, bora Vai. pros casos. E o meu primeiro caso é Minha Prima, a Assassina. Oi, Mabel, oi, João, oi, Igor. A história que eu vou contar aconteceu em 2017. Eu tinha 16 anos. Eu sou de um bairro bem afastado de Goiânia, então todo mundo se conhece, tem muita fofoquinha, etc. Parece até uma mini cidade de interior. Uma manhã, eu e minha mãe acordamos com a notificação de uma postagem que nos marcaram no Facebook. A pessoa escreveu o seguinte... Gente, tem uma imagem. Ah, Eu vou tem a colocar imagem do post. No caso, underline bizarro, lá no Instagram pra você ver. Tá tudo com... Cortado as carinhas das pessoas, mas ó... A pessoa escreveu o seguinte... Bom dia, isso foi dia 20 de fevereiro de 2017. Bom dia, algum morador aqui da Turururu ouviu uns gritos que pareciam ser de criança ou mulher na sexta-feira à noite por volta das 11? Aí os comentários, eu não, uma mãozinha assim no queixo, refletindo. Eu não ouvi nada, mas a Mariana disse que foi morador de rua homem. Aí embaixo, o Vitor disse que ouviu algo por volta de 2 horas. Era uma mulher querendo matar o marido. Ele disse que ela chorava igual uma criança e gritava. Aí embaixo, pode ter relação com o desaparecimento da menina do setor... Não. Aí embaixo, meu Deus, é muito triste. E embaixo, eu ouvi reticências, não falou nada. Eu ouvi, mas eu vou guardar pra mim. E o emojizinho de… Não, é de meu Deus. Não, eu amo que fofoquinha. cada um é uma história, né? É. Morador de rua, homem. Ai, que Marido legal. querendo matar a mulher. A outra é criança. Criança desaparecido. Aí outra, meu Deus. 2017, Não, mulher querendo auge do matar o Facebook. marido. 2 horas da manhã, a mulher querendo matar o marido. Meu Deus. Vai. Não dá. A B, não teve tantos comentários no Facebook, porque já era 2017, ninguém usava mais. Ia E com outra, auge. ia comentar o quê? Mas os comentários feitos pessoalmente no Boteco da Esquina, esses duraram mais de uma semana. Todos no mesmo teor. Dúvidas e teorias sobre o que teria acontecido. A história foi crescendo, cada um contava de um jeito, aumentava um detalhe, tinha um conhecido que sabia de algo, mas só 3 pessoas de fato sabem o que aconteceu. Eu, a minha mãe e minha prima. Bom, era noite e eu e minha mãe estávamos arrumando nossas coisas, pois no dia seguinte iríamos viajar de férias pro litoral paulista. Minha prima é depiladora profissional.
A história acaba aí. Eu amei esse detalhe, eu espero que ele faça sentido. Minha prima é depiladora profissional e estava dormindo lá em casa, pois no dia seguinte nos levaria bem cedo para o aeroporto. Naquele dia à noite, eu decidi que iria me depilar na cera pela primeira vez com ela. Mas, B, eu não vou fazer muito suspense. Até porque já dá pra imaginar o que rolou. A menina gritando era eu. Eu nunca tinha me depilado na cera e não tinha noção do quanto sentiria dor. Eu gritava, afinal era minha prima de família. Se fosse uma profissional desconhecida, a história seria outra. A questão é que os gritos de uma menina às 11 da noite, fora do contexto, poderia ser interpretados de muita maneira. Sim. Minha prima começou depilando com cera e aquele papel que as depiladoras geralmente usam, e eu gritava: para, por favor, eu não aguento mais! Várias vezes ela, meio sádica, só respondia: começamos, agora vamos terminar. Depois de muitos gritos, ela perguntou pra minha mãe se tinha uma calça jeans velha, que pudéssemos cortar o tecido pra usar na depilação, pois como ele é mais grosso, talvez me ajudasse a sentir menos dor. Gente, pra colocar o jeans e pra puxar. tirar? É. Eu tinha a calça, elas cortaram e voltamos à depilação. E eu voltei a gritar. Mas agora, além de para, por favor, eu não aguento mais, eu comecei a gritar: põe a calça, põe a calça, põe a calça. Isso porque na hora que colocava a calça e fazia a pressãozinha, a dor melhorava. Isso durou alguns minutos, até minha prima falar: vira. Eu não entendi. Daí ela me virou, abriu minha bunda e tacou cera. Não. Eu não tava esperando por isso. E comecei a gritar: no cu não! No cu não! No cu não! E foi isso. Era só eu gritando: para, por favor, eu não aguento mais. Põe a calça no cu não, pra minha prima durante 40 minutos. Não, isso, essa frase fora de contexto. Pelo amor de Deus, né? Eu ficaria apavorado. Não, até lá dentro de contexto também. É verdade. No contexto, no o cu único não, no cu contexto não. aceitável da depiladora. Sei que pode ter soado estranho, mas foi tudo certinho. Eu só sou dramática e escandalosa mesmo. No outro dia, estava depiladíssima na praia. Depois de uma semana de boatos, o assunto morreu. Afinal, não tinha nenhum dado concreto do que havia acontecido. Eu até busquei informações na época, mas nada tinha rolado. Era só eu gritando mesmo. Um beijo, Mabê. Adoro escutar você na academia e segurar risada pra não parecer muito doida. Um beijo pro Thiago também, se ele escolher essa história, senão fica só pra Mabê. Mas eu amo que tem um plot twist no final disso, que é ela observando os comentários, né? Meio de fora, assim. Muito, safado. Alguém tipo assim, ouviu? Bom dia. Ouviu. Não, e eu amei, porque quando ela começa a contar essa história, eu pensei: bom, ela vai trazer uma teoria. E ela vira e fala assim: mas quem sabe a verdade é Só apenas eu, a minha família. a minha mãe. Não, o storytelling foi Sério, foi excelente. incrível. Foi incrível, excelente. Perfeito. E eu fiquei Não, imaginando, amei. tipo assim... Mas eu tô aqui pensando... Você já depilaram de cera? Nunca. Gente, a dor. Já depilei Assim, o peito, né? O cu não. Não, o cu de verdade. No gente, cu o cu não, no é cu melhor dar um tiro. É melhor dar um tiro. Tipo, se você quer ir tão longe assim, você quer me destruir, dá um tiro. Não precisa depilar o cu. Tipo assim, é uma dor que assim... Pra quê, né? Parece que nada, tipo assim, parece que você nunca vai ser feliz de novo. Entendeu? Essa dor, ela tira tudo de você. Parece que nada Ela mais. tira tudo de você. Nada em algum mais. momento, você passa a se acostumar. Mas ali, como primeira vez, né? Ela fala que ela era novinha, tadinha, 17 anos. Cara, assim, sério, eu não consigo imaginar o sofrimento eu dessa descobri menina. recentemente, não recentemente, tem um tempo já, conversando com os amigos, como que faz pra depilar o cu, né? Na depiladora. É. E basicamente você deita de bruço e você que abre a banda, né? É uma coisa meio Beatriz, sabe? De cócoras. E é você que abre, né? Tipo, você pega. Não, a humilhação, ela nunca para. E aí é isso, né? Mas Porque é isso e a dor, né? E você Não, paga cara, você por está isso. arreganhando a sua bunda Então, aí pra você uma paga pessoa. por isso. Exato, Você que tá vai te pagando pra machucar. arreganhar. Que vai te machucar. É. Que você vai gritar. Melhor reganhar de graça, né? Até onde vai a estética, A né? estética. Mas eu fiquei- Até ao cu. Sobre essa história, eu fiquei pensando numa coisa. Será que, tipo, os vizinhos não perceberam que o som era da casa dela?
Cara, eu acho que nessas horas, Era a galera meio que... Porque vira aquela coisa, você acha que viu um negócio, aí o outro vai lá e fala, foi fulano queria matar o marido, sabe? Tipo, já vira uma coisa criança. Porque eu acho provavelmente que... já tinha boatos na vizinhança e foram alimentados por isso. E aí também vira aquela coisa, né? Uma história bem contada, vira verdade. Todo Exato. mundo ouviu. Então a Mabê pode, por exemplo, estar na história, nem ter escutado nada, mas É verdade. Às 8 horas da noite eu ouvi isso Eu aí ouvi mesmo. Tem gente que é muito assim. Não, A outra verdade, mulher né? comentando muito triste, isso ela não... Meu Deus, é muito ela nem triste. sabe do que tá falando. Esse comentário, meu Deus, é muito triste. Chegou um comentário que eu vi no post da Pablo esses dias. A Pablo postou uma foto disso produzindo, tirando a peruca. Aí a mulher falou assim: oi, meu nome é Estela, adoro suas perucas. Se um dia você não quiser mais, meu endereço é rua, não sei o que. Deus! Nossa, eu mandaria. E ela mandou, tipo assim, todos os apavorada com dados. os endereços Ela se dela. expôs assim, no desespero. No desespero. E eu gosto das perucas da Pablo. Acho que eu vou pôr meu endereço lá. Vamos todo mundo comentar o nosso endereço no post da Pablo. Pelo amor de Deus. Imagina. Oi, Pablo, manda uma peruca, o Oi, endereço. Ai. Muito bom. Bom, o próximo caso é você, João. Sou eu, né? Vamos lá. Oi, Mabê, João e Igor. Me chamo Mônica e sou de Porto Alegre. O caso bizarro de hoje envolve mudança e um novo apartamento. Não quero. Acabei de me mudar, não quero. Não quero, tô de boa. Eu e meu namorado, juntos há 5 anos, decidimos em agosto do ano passado que iríamos morar juntos. Achamos um apartamento lindo, enorme, daqueles bem antigos e bem grandes, com banheira, closet, varanda e tudo que a gente queria. Só tinha uma coisa que me incomodava um pouco. Em alguns cantos, paredes do apartamento, tinha imagens de santinhos. Aquelas medalhinhas penduradas na parede com fita adesiva e até mesmo com um preguinho. Era bizarro porque pareciam easter eggs espalhados em alguns cantos bem específicos. Até uma correntinha com um pingente de Jesus Cristo eu encontrei pendurado num canto de um dos quartos. Até aí tudo bem. Eu amo isso aí, porque não tá nada bem se Não tá tá até nada aí. bem. Contrato assinado, chegou a hora de começar a pensar na mudança. Mas o apartamento estava bem sujo. Devia estar há um tempo esperando ser alugado e a sujeira era visível. Gente, então realmente tem gente que aluga desse jeito, porque eu acho assustador. Você chega no apartamento, ele tá Exato. sujo. Não importa que dê pra limpar. Eu fico com Empoeirado eu nojo. entendo. É, empoeirado, Agora, tudo bem, sujo? mas sujo? Não. sujo. Não. Eu nessas andanças já achei tanto vaso Nossa, sujo. Gente, é muito nojento. Enfim. Antes de nos mudarmos, chamamos 2 faxineiras para limpar. Como o apartamento estava vazio, deixei a chave com elas e voltei somente no final do dia para acertar o pagamento, essas coisas. Isso era num sábado, e quando eu cheguei para acertar, por volta das 18 horas, elas me mostraram que encontraram algumas quinquilharias da antiga moradora, que até onde descobrimos era uma senhora bem idosa. Morreu lá? E aí, morreu lá. É. Total. Santo, senhora, tudo lá. Apartamento vazio, herança, inventário, um monte de coisa a resolver. Acharam uma sacola com algumas roupas que estavam numa prateleira bem lá no alto do closet. Lugar que só era possível ter acesso subindo numa escada bem alta. Ai, Na hora, não dei muita bola, já que tinham alguns objetos da antiga moradora espalhados pelo apartamento. No domingo, dia seguinte ao da faxina, eu e meu namorado começamos a levar algumas roupas para ir adiantando a mudança. Esqueci de comentar, mas morávamos bem perto do novo AP, então a mudança começou antes mesmo do dia oficial, com caminhão e tudo. Ajeitamos as roupas no closet, essas coisas, e já estávamos de saída quando comentei com ele. Abre aspas. Tá vendo aquela sacola ali embaixo? As faxineiras encontraram ontem. Estava lá em cima daquela prateleira, bem no alto. Ele não deu muita bola, mas curiosa que sou, fui lá abrir o tal saco plástico. Tinha 3 roupas tecidas nas sacolas. A primeira que puxei era uma saia, um avental para amarrar na cintura bem diferente. Chegava a ser bonito, todo na cor azul e com umas pedrarias costuradas que brilhavam. Chique. chique. Comentei com meu namorado. Nossa, que diferente isso. Parece até aquele filme Midsommar. Meu Que Deus, comentário é esse que que você comentário fez? é esse? Assustador, Midsommar, filme de seita. É. Aquelas coroinhas de flor que eu até gosto, tá, gente? Você Eu gosta não... do filme?
Não, o filme eu odeio. Ah, eu tá. gosto de Coroa de Flores. Esteticamente eu acho bonito, mas o filme é ruim. Pra quem não sabe, Midsommar é uma seita bizarra. Fica aí. Fica aí. Quando puxei a segunda roupa, era outro avental de amarrar na cintura, também muito bonito. Mas esse na cor vermelha. Cada avental tinha letra bordada. Um era M, o outro era B, e eu, inocente na hora, até brinquei. São as nossas iniciais, já que eu me chamo Mônica e ele Bruno. Lembro que coloquei o avental na cintura pra ver como ficava no meu corpo. Gente, eu já ia desmaiar aqui. É Pra assim que as quê, pessoas cara? morrem Já no filme pensou? de terror. Você pega o avental, um tá o I, o outro tá o J. O presente da gente. Minha cara fazer isso. Ih, eu cato as coisas no lixo direto. Mas quando tirei a terceira roupa da sacola, vejo algo grande e preto. E eu não entendi muito bem o que era. Peguei com as duas mãos e abri, estiquei bem pra ver, e era uma capa preta com um capuz e buraco somente nos olhos. Eita. O cu tava que não passava uma agulha. Lembro que me arrepiei toda e joguei a capa no chão. Foi bem tenso, e o meu único pensamento na hora foi que aquela capa preta devia ter um propósito muito estranho e não deve ter sido usada pra coisa boa, não. Por que quem esconderia o rosto numa capa preta com capuz se estivesse fazendo algo bom? Olha, um Timidez. Um BDSMzinho. BDSMzinho. Timidez. Timidez. Eu não sei, timidez, não sei, mas um BDSMzinho, uai. Uma capa preta, tipo uma burca, será? Eu entendi que é tipo uma capazinha, assim, só tem um lugar Tinha aqueles tipo, lençol de zorro. fantasma. Né? Tipo lençol de fantasma. Só que preto. Só que preto. É. Não sei, Ah, não, Mônica. não achei tão... fiquei mais Eu assustada fiquei com o as avental. iniciais. O avental com a inicial. É uma grande coincidência ou você tá sendo vigiado. Minha vontade era tacar fogo na capa e nos aventais, mas só descartei num lixo externo mesmo que mora no apartamento e não teria como atear fogo nas coisas. Com os ânimos mais calmos, descobrimos que os aventais eram maçônicos. Inclusive, tem pra vender em qualquer e-commerce, mas a capa preta, bem, essa não teve muita explicação ainda. Eu que adoro criar teorias, imagino que esses itens eram do marido falecido da senhora idosa que morava ali. E não era coisa boa que ele fazia com essa capa. E até por isso que ela encheu o apartamento com imagens de santinhos. Gente, storytime da gata. Ela relacionou o santinho lá na vez. Na hora eu não tive pensamento de tirar fotos. Só queria me livrar daquilo, mas seguem fotos que eu encontrei na internet e que são bem parecidos com os objetos encontrados. Só a capa que eu não encontrei a foto idêntica, porque era uma capa longa e tinha um capuz com um buraco somente nos olhos. Observação. Nesse mesmo canto do closet, o nosso gato já parou algumas vezes e ficou miando. E eu, que sou cagona, juntei terço, água benta e tudo que eu poderia proteger e coloquei ali naquele canto do closet. E tá lá até hoje. Meu Deus! Que foto assustadora! Ai, agora... Nossa. Mas ela falou que só tem... Não é possível. Mas ela falou que é uma bolinha nos olhos. Eu acho que o segundo tem mais a ver. Os aventais eu entendi. Esse chifrinho, né? Esse chifrinho aí que eu não me tô assustou. entendendo. Esse chifrinho. Mas ó, se ela descobriu que os aventais são maçônicos, Eu acho que o tudo deve MB ser deve ser de maçônico. maçonaria brasileira. Ou Marina Faz todo Bonafé. Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu avental. Seu avental. Amiga, ó. Gente, maçonaria brasileira, Marina Bonafé. Marina Bonafé. Você E já o viu? azul. Você já viu as duas juntas? Gente, eu tô Mabê, muito você já choque morou em Porto agora. Alegre? Nunca morei em Porto... Gente, sério, eu desmaiaria. Se eu entrasse no apartamento e tivesse agora um negócio com inicial MB. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que ela tá meio errada, né? Por quê? Porque, pensa bem, ela decidiu alugar esse apartamento, mesmo depois de tudo isso. Não fez uma vistoria antes. Uma Entendeu? vistoria. Eu acharia estranho. Tava sujo. Que apartamento é esse? Tava muito barato, eu acho. Mas a gente, nas nossas andanças de buscar apartamento, que a gente mudou recentemente, né? Aham. E aí a gente achou cada lugar. Não, umas coisas assim. Amiga, uns lugares, tipo assim, a gente foi numa casa que provavelmente era uma casa de um senhor ou uma senhora idosa. E a casa inteira era equipada pra receber uma pessoa idosa. Então tudo tinha corrimão. Tinha cadeira. E tinha umas cadeiras de balanço na casa. não. Tinha Tipo, cadeira. Anabelle no Tinha cadeira no cantinho, banheiro. tinha cadeira no banheiro. Que a pessoa não tem mobilidade. Sim. E aí a gente ficou pensando, tipo assim,
E a sala tinha umas cadeiras de balanço, empoeirada. Aí eu fiquei cadeira pensando, de não, e se balanço, essa cadeira de balanço balança de noite? Gente, não dá. E aí, eu acho que tem uma coisa que é… Ela viu tudo isso e aí ela decidiu fazer um altar, né? Pro espírito. Porque ela viu que ela colocou água benta, um monte de coisa do lado do close. Ela fez um altar pro espírito ali. Ela falou, é um cantinho pra você se sentir feliz. Entendeu? Esse é o seu lugarzinho, Mas amor. sabe porque eu acho que eles aceitaram isso? Porque ela explica que o tinha apartamento tem tudo. Tinha tudo. E a gente se sujeita quando o apartamento tem varanda, tem closet, banheira. Sabe, quarto antigo. A gente se sujeita. Mas, por exemplo, se você vê isso… se eu tiver com alguém, eu pergunto, tipo, quanto tempo esse apartamento tá fechado? Aconteceu alguma coisa? Por exemplo, Eu perguntei, morreu lá em casa. Desce na portaria e pergunta, porque geralmente, tipo, a gente morou num condomínio que o porteiro tava lá há 40 anos, então ele sabia todo mundo que já passou por lá. Mas até onde vão seus princípios? Por exemplo, um apartamento com varanda. Eu abro a mão de bastante princípios. Se você soubesse que alguém morreu lá dentro. Não, morrer pra mim é tranquilo. Mas, por exemplo, se tiver um cômodo meio bizarro na sua casa e um apartamento, uma varanda e uma banheira. O foda pra mim é… Você abriria a mão da varanda por causa desse cômodo? Ou você só isolaria esse cômodo? Se for um cômodo trancado que não pode abrir, eu nunca moraria. Não moraria? Não. Tipo, eu chego e falo assim, olha, vocês podem morar em qualquer lugar aqui, mas esse quarto não pode abrir. Já aconteceu isso com… Já me ocorreu. Com… Airbnb. Que você vai alugar um lugar… Você sabe que tinha, né? E, tipo, você não pode abrir. Uma pessoa lá dentro. Tipo, armário Esperando de pra pia. matar A gente já ficou uma vez, acho que foi em Tiradentes, não foi? Que tinha um quarto que não podia abrir. Mas é porque eu acho que ela botava, sei lá, o computador dela lá. Mas… As coisas meio de É o que valor. você acha. Entendeu? Eu já fiquei num hotel em Recife, gente, que tinha um quartinho que não abria. Eu liguei pra recepção, tô tentando abrir aqui. Ela falou assim, isso aí dá pro outro apartamento, tipo… tem uns hotéis que são outro assim. lado. Pra outra coisa. Só que não era, tipo… Não era aquela porta que dá pro hotel normalmente, sabe? Era uma porta esquisita. Eu já tive isso também. Eu fiquei super tenso. Eu já fiquei num quarto de hotel, não lembro aonde. Que era isso também. Era um quarto de um lado, um quarto de outro, e tinha uma porta que conectava. E essa porta sempre era fechada. E aí eu fui tentar abrir a porta abriu. Nossa. E aí não tinha ninguém no outro quarto, mas eu via as coisas da pessoa lá. Meu Deus. Aí eu falei, imagina você tentando fazer isso de madrugada. Tipo assim, 3 da manhã, você fazendo assim, forçando a porta a abrir. Mais uma vez, já tentaram entrar, sabia? Tipo, só que a porta tava trancada, mas era a porta de comunicação mesmo. Só que eu acho que, sei lá, o cara tipo, alguém bateu, sei lá, a bunda na maçaneta, sabe? Só que aí do nada fez assim um barulho. Eu fiquei, tipo, olhando pra porta. Aí eu fiquei, tipo assim, nossa… Eu tenho um pouco de medo de dormir em quarto de hotel sozinho. Desde a história da Xuxa no ar-condicionado. Gente, essa história é surreal, sério, é muito boa. É muito boa. Mas eu tenho um pouco de medo também. Hotel tem uma energia, né? Tem. Eu sempre fico desconfiado se aqueles lençóis estão trocados mesmo. Isso aí… Isso aí já entreguei pra Deus. Né? O meu negócio… dormir em tanto lugar pior. Eu ia falar isso agora. Mas, tipo assim… Mas acho que o que me deixa maluca, assim, é que, tipo… o que me incomoda no hotel, você não tem como fugir. A única porta é a porta que você abre. Então, se uma pessoa esquisita aparecer ali pra abrir… Tipo, você vai fazer o quê? Você não consegue pular pela janela, você não sabe? Então, tipo assim, é isso que me deixa meio nervosa, assim. Que a sua casa você conhece. E tem muito hotel que o banheiro não tem nem janela, né? Exato. Mas eu adoro um hotelzinho. Bom, o próximo caso é você. Nome do Exorcismo da Torneira. Vamos lá. Oi, Mabê, João Igor, tudo bom? Comecei a maratonar o Caso Bizarro este ano. Estou amando. Obrigada por fazer minhas idas e vindas do trabalho bem mais leves e divertidas. Vamos para o meu caso. Nasci nos anos 2000, em uma casa vizinha da minha avó. Tanto que foi feito um portãozinho entre os muros para ficar fácil a circulação. Junto da minha avó, morava minha tia e primos. Eram 2 meninas e um menino, 5 anos mais velhos que eu. Então, quando eu estava com os meus 7, 8 anos de idade, meus primos já estavam entrando na adolescência, que incluía ser fã de Restart, jogar muito Guitar Hero e, por fim, assistir muitos filmes de terror. Eu convivia muito com eles e queria ser adolescente também. Com isso, mesmo morrendo
de medo de filme de terror e não tendo autorização dos meus pais para isso, eu assisti os filmes com eles. Como era costume meus primos assistirem os filmes mais de uma vez, quase sempre nas partes que dava susto, eles me avisavam para fechar os olhos. E assim eu fazia. Até aí tudo bem. Um clássico. Vou quebrar a parede. Um Até clássico. aí tudo bem. Um clássico. Pois bem, um dia estávamos vendo um filme de terror, que infelizmente não sei o nome, me ajudem. E meus primos me avisaram para fechar os olhos. Coloquei a mão na frente do rosto e uma voz na minha cabeça falou: e se eu ver só um pouquinho? Ai, tadinho. Tadinho. Foi aí que comecei a espiar entre os dedos e eis a cena. Uma mulher estava em um banheiro com luzes vermelhas. Ela foi até a pia e da torneira começou a sair um líquido preto. O líquido corria muito forte até que dali também surge uma mão. Sim, uma mão. Depois disso eu fiquei meses indo ao banheiro apenas acompanhada por outra pessoa. Quase sempre era minha mãe ou pai. Eu deixava a porta aberta e eles ficavam parados ali até que eu terminasse. E também morria de medo de olhar para a pia, lavando a mão sempre na torneira da cozinha. Tadinho, levava bosta pra cozinha. Ainda levava os coliformes fecais pra tem cozinha. muitos filmes que sai líquido preto da torneira. Tipo, É meio que um puta clássico. clichê de Mas filme não de se mocar a terror. mão, né? É, que sai uma mão também, eu vou precisar lembrar. Como não era algo passageiro, meus pais começaram a ficar sem paciência e resolveram tomar uma atitude. Cortaram a minha mão. Levaram uma garrafinha de água para a missa para que o padre pudesse benzer e jogar a água toda na torneira do banheiro, comigo de olho. Rezamos um Pai Nosso e Ave Maria para o diabo não se atrever a entrar naquele encanamento. Encanamento, meu Deus. E por fim, Ai, meu Deus. meus pais falaram que agora eu podia ir sozinha. De fato, comecei a ir ao banheiro sem pedir que me acompanhassem. Porém, sempre com a porta aberta, pois no fundo pensava, vai que, né? Enfim, crianças não assistam filme de terror. Hoje, vejo de boa e, claro, amo o Caso Bizarro e o Modus Operandi. Fofo. Beijos, obrigada por lerem minha história. Ai, gente, tadinho. Não, é isso, a gente fica impressionado com as coisas, aí depois perturba os pais. Imagina, que Você inferno. lembra do seu trauma de infância, assim? De E os coisa pais de estavam terror? certos, né? Era exorcista. Proibindo ela de assistir o filme. É, claro. exato. No final das contas. Os pais estão sempre certos. Qual que era o seu, você sabe? Cara, eu vou contar uma coisa que talvez seja uma vergonha pra mim, que é... Eu assisti o primeiro filme do Harry Potter, o Pedra Filosofal, no cinema. Mas isso foi de 2001, 2002, algo assim. E eu tinha 6, 7 anos, eu sou de 95. E aí... Deus do céu, ele nasceu ontem. Eu sou de 96, mano. Gente, vocês são muito jovens. E aí, o Por que isso que eu não sei aconteceu? o que é Dodge. DOS. Dodge. É da... O que aconteceu é foi... verdade, né? Eu aqui falando O meu irmão era um pouco mais velho que eu, só 2 anos mais velho, e queria muito assistir. E eu fui de gaiato. Só que meu pai demorou pra comprar os ingressos, e aí chegou lá, não tinha cadeiras uma do lado da outra. Tinha só 3, só que um na fileira de baixo, sabe? Uma em uma, outra na outra na outra. E aí eu fiquei sentado sozinho. Que meu pai no meio, entre o meu irmão na de cima e eu na de baixo. Só que eu tinha 6 anos, 7 anos, pensa. Gracinha. Eu fiquei traumatizado. Aquela cena do Voldemort, que ele descobre, tira, que ele tira. o pano e vê a cara dele, eu fiquei traumatizado. Eu fiquei com tanto medo que eu fechei o olho e comecei a quase chorar. E meu pai viu, tadinho. e eu terminei de assistir o filme no colo dele. Porque eu tava com muito medo. Eu fico imaginando que essa criança cabeçuda, né? Porque ele era tão cabeçudinho. E aí, esse dia me fez ter trauma de filmes de terror. Tanto que os meus amigos na adolescência assistiam filmes e eu era igual essa menina, com 8 anos, só com 15. Cara, eu acho que eu eu assistia era... um filme tipo assim, sabe? Eu acho que eu era meio perturbada, não sei. Mas Tipo, eu era curioso, eu queria saber, É, eu também era muito curiosa. mas não gostava de ver. Mas, por exemplo, o meu filme favorito de criança era a Convenção das Bruxas. Amo. Gente, Um clássico. as mulheres tiravam a máscara. Era incrível, mas E esse filme é elas incrível. eram uns monstrengos. Tipo assim, você não vê hoje em dia. Babando, né? Hoje em dia faz umas bruxinhas muito bonitinhas. Elas eram uns demônios mesmo, umas coisas assustadoras. Tirava a dentadura, era bizarro. E eu lembro que eu Os ficava... narizes, eu até elas conto- babavam assim, era uma coisa. Era muito louco. E eu lembro que eu até já contei aqui no Caso Bizarro, que eu pulava na minha mãe e ficava assim, tira a máscara! Eu quero ver que você é de verdade! Falava pra minha avó, tira a máscara!
Tira a máscara. Tira a máscara. Aí minha mãe Tira a tinha que máscara fingir agora. que era bruxa pra mim. E eu amava. Eu amava. Uma coisa meio reptiliana. Eu tinha, eu tinha dois traumas, assim, de infância. O primeiro era do Cid Moreira. Eu acho que eu já contei isso aqui. Um grande clássico. Eu já tive. Na verdade, eu não tinha medo do Cid Moreira. Eu tinha, tinha medo da voz do Cid Moreira. Sim. Que aquela voz é fantástico. Até hoje. E eu lembro, eu Linha Direta, eu lembro. Porque eu fui uma criança da TV aberta, né? Todos Então, nós. A TV aberta foi um grande monstro de infância. É o que a gente sempre fala. E aí, eu lembro do Linha Direta, um episódio do Batomushi, que era a história do barco do Batomushi que afundou. Nossa. E aí eu lembro que tinha uma cena que era a mulher caindo na água, assim. E aí ela ia sorrindo pra... Não sorrindo, mas ela ia, tipo, olhando pra câmera, assim. E aí ela ia afogando e olhando, a mulher assim. deu de E aí ela ia, tudo. ia cair. Mas as reproduções de E cena até hoje eu lembro dessa era cena. babado. Até hoje eu lembro dessa cena. Acho que se eu ver hoje, ela vai me despertar alguns gatilhos de infância. Eu odiava, eu odiava. Eu lembro uma vez que eu assisti o do Edifício Joelma. Não, Tipo, eu ficava assim. eu revi, mas Joelma recentemente tem pra medo? poder fazer um caso bizarro. Que eu falo do Edifício Joelma. E eu fiquei com medo, assisti ano passado. Eu tenho Então. 37 anos. O Joelma dá pra ficar medo. Eu já te Porque contei o ele dia é muito que... assustador, Eu o te jeito contei o que dia eles que- fazem as músicas. Eu te contei o dia que a gente foi... Que eu peguei um carro de aplicativo. Vou falar carro de aplicativo, ninguém me pagando. Porque eu peguei um carro. E aí eu fui... A gente passou na frente do Joelma. E tinha uma fogueira na frente do Joelma. Mano, mas era fora. Era na frente do Joelma, Igor. Você tava comigo? Sim, mas não E aí era o motorista, dentro do aí o motorista prédio. falou mas- assim, caralho, tem mas uma era na fogueira. frente, né? Aí o motorista falou, caralho, tem uma fogueira na frente do Joelma. E não tinha ninguém em volta da fogueira. Ah, eu ia é. ficar Isso tenso. era meio bizarro mesmo. A gente deve ter achado que tava frio no dia. Eu acho que era uma galera que fez pra dar uma esquentada. assim. Mas, porra, na frente do Joelma? É, ficar meio apavorado também. Mas eu tenho um outro filme que me marcou, assim, trauma de terror. Não sei se os ouvintes já ouviram, e vocês também, que chama Gritos Mortais. Não. O nome mais clichê possível. Então, mas que era um ventríloco. Que ele era demoníaco e o que acontecia? As pessoas gritavam de susto, aí vinha um demônio e arrancava a língua. Tudo, amei. Amém. E aí, eu lembro que depois desse filme, eu parei de gritar. Nunca mais gritei. De por susto, ano. sabe? Tipo, eu juro pra você, não é mentira. Até hoje eu tenho um pouco de trauma com esse filme. Igor! E toda vez que eu via, sabe, tipo, você entrava um circo, uma loja que tinha um teatro com ventríloco, eu morria de medo. A gente morria de comprou medo. um boneco de ventríloco. Ah, não, foi uma marionete. É Mas diferente, é que aquele do o ventríloco, ele O ventríloco é meio creepy. ele é assim. mana. Gente, ele é E mana. acho que ele foi usado muito. A gente em foi filme de viajar terror. pro Chile, né? Recentemente. E aí a gente foi conhecer a casa do Pablo Neruda. Ah, eu morro de vontade de ir. E aí a gente foi lá na casa. E aí, você pode entrar na casa, né? Não E dá ele pra tirar foi, ele foto. foi velado lá dentro. E ele foi velado lá dentro. E aí você entra na sala onde ele foi velado, onde ficava o caixão, aquela coisa toda. E do lado da sala, assim, tinha um banheiro. E aí a gente tava lá Nossa. visitando essa casa e o banheiro era cheio de boneco, Cheio de velho. boneca. Creepy. Amiga, o banheiro. E Eu fiz a assim, ó, casa eu é, olhei e tipo, fiz assim, ó. originalmente tem as fotos originais de como a casa era quando ele morava Ai. lá. Ui. E aí tem as fotos originais e tá lá, né? É a mesma coisa. Assim, É a mesma boneca. É a mesma boneca. E aí, Então ele gostava dessas bonecas. amiga, é tipo banheiro cheio de boneca, assim. É tipo. É minha casa, gente. Um dia vai ser assim. Não, mas no banheiro ia umas bonecas Museu meio. Mabê. Ah, sei lá, umas bonecas meio estranhas. Qualquer boneca dentro do banheiro vai ser assustador, Ainda mais né? uma boneca dos anos 70. 80. Uma bonecona de pano, assim, sei lá. Tudo sentadinho. Mas pra mim assim. o mais bizarro é o fato dele ter sido velado na própria casa. Eu Porque achei já tinha começado a ditadura militar no Chile, ele era perseguido, então velaram ele lá dentro. E fica a energia do velório. Ah, na eu acho casa. chique. Mas aqui no interior é normal, né? Você vê lá na casa, assim. Acho que hoje em dia talvez não, mas antigamente. Interior Quando eu Santiago, nasci- no Chile. Não, interior de Minas, pelo menos era comum, assim, ver lá a pessoa nas casas e tal. Saiu velório, cidade inteira. O povo, todo mundo seguindo. Bom, vamos pro próximo caso, que se chama Sete Além em Punta Cana. Amei. Também vamos sair um pouquinho do Brasil Vamos novamente. dar uma Achei volta. chique, já foi pra Punta Cana. Oi, Mabel, João e Igor. Me chamo Edu.
Venho trazer essa história que aconteceu comigo em setembro do ano passado, na cidade do Panamá. Eu estava de férias em Punta Cana com a minha prima e meu ex-marido, que já era ex na época. Arrasou. Comprou a viagem quando tava namorando, terminou. Com milhas. Né? Durante a estadia no Caribe, eu descobri que a hospedagem durante o stopover no Panamá estava comprada com a data errada. Eu me desesperei, porque afinal de contas eu sou um pobre plus, não tínhamos muito dinheiro. Eu sou um ex-morador de rua que hoje em dia, devido a muito trabalho e oportunidades, tem um pequeno negócio em sociedade com meu ex-marido, com o qual tenho um filho. Ai, que foda. Não é? Portanto, numa viagem assim, qualquer gasto a mais é algo que me dá desespero. Depois de alguns telefonemas e e-mails com a agência de viagem, eu consegui para nós 3 outro hotel na cidade do Panamá. E eu consegui um hotel super barato no centro, perto do mar. Ai, meu Deus. Claro que... Custou coisa de R$100 por pessoa. Eu achei maravilhoso, ainda mais sabendo que as coisas no Panamá são super caras. Chegando no hotel, eu me surpreendi. Era lindo, todo de vidro redondo, com uma vista panorâmica. Muito moderno. Na descrição dizia que tinha uma piscina. Pela manhã, antes de sair para explorar, eu fui ver onde era a piscina. O que num prédio entende-se que seja na parte de cima. Entrei no elevador e subi até o último andar. Quando eu desci, parecia que eu estava em outra época. Era como se o ar estivesse paralisado. De frente para a porta do elevador tinha uma pintura emoldurada, dourada, com a pintura de uma mulher com trajes espanhóis. Algumas portas dos quartos estavam abertas e tudo era um estilo dos anos 70, 80. Os móveis dentro dos quartos estavam quebrados. Portas caídas, camas antigas com colchões destruídos, rasgados. A sensação é de que eu não deveria estar ali. A sensação. A sensação. A Será? sensação. Havia gavetas pelo chão, as janelas eram diferentes, pois nos quartos normais, né, os quartos que são atuais, né, do hotel, era tudo de vidro a parede das janelas e lá eram janelas normais. Enfim, senti uma opressão por estar ali. Voltei para o elevador correndo e desci. Quando chegamos no café, eu perguntei para a governanta da piscina e ela me falou que era no térreo. Eu comentei que estive no 15º andar procurando a piscina e ela me disse que só haviam 13 andares. Meu espanhol não é bom o suficiente para uma conversa além disso, então eu disse a ela que me confundi e voltei para a mesa. Essa história me deixa sem sono até hoje por não ter explicação. Definitivamente aquele andar não tinha nada que relacionasse ele ao prédio. É isso, beijo. Mas ele conferiu depois se existia acho esse que o Edu andar. acho que ele não foi doido de voltar para esse andar. Você ia voltar? Eu não voltaria. Eu entraria no elevador. Você entraria no elevador? Eu chamaria alguém e falasse, vamos subir. Não, eu ia chamar essa governanta e falar, você vai comigo assim, que eu não tô doido. Não tem? Você Eu não vai ia ficar com só comigo. Na Mas, minha por cabeça. exemplo, ó, Ah. tô buscando algo prático aqui. A governanta falou que tem 13 andares. Será que eram 13 andares reformados, funcionais, e 2 andares que não Que eram ela- funcionais, que eram desses negócios? Pode E aí, ser. calhou dele tá lá, dele Não, subir mas lá ela é nesse governanta, ela fala, não, o 15º andar tá negócio. fechado. É verdade, ela falaria isso, né? É, né? Porque ela vai conhecer melhor, ela sabe. Entendeu? Olha, Edu, ficaram muitas perguntas, Edu. Eu queria que você tivesse tirado umas fotinhas pra Ai, gente. total, Edu. Faltou Seria umas fotinhas tudo. pra gente. E eu com ó. certeza voltaria. Com certeza, na mesma hora. Eu ia falar assim, não, 13? Você tem certeza? Vamos lá Você de novo. voltaria mesmo. Ah lá, e depois você fica traumatizado e quer Não, xingar mas quem? é porque senão você ia contar essa história e aí a gente fica assim, você tem certeza? Você não E bebeu eu ia fazer caipirinha assim, demais? uau, esse aqui deve ser uma ótima foto. E blau, tirava altas fotos. Fazer uma sessão de E fotos. é porque eu sou curioso, então eu ia querer, tipo... Nossa, Não, eu ia eu fazer uma também, eu também ia entrevista ficar- com a eu também fico governanta pra me curiosa. explicar a história daquele hotel todo. Já começou um do hotel. podcast É, ali. porque, por exemplo, se mesmo se fossem andares que não funcionavam, que, né? Que foram reformados, enfim. Se tivesse abandonado. Tem 2. Por que tem 2 andares que não foram reformados? Entendeu? Entende? Por que, que É eles muito louco. Minha mantiveram curiosidade, aquilo? essa Eu questão. fui numa loja aqui no Brás, que tá super famosa agora, que chama Busca Busca. E aí, minha família é sacoleira, amam ir em loja, Brás, 25 de março e tal, não sei o quê. E essa loja tá super famosa, porque o cara, que é tipo um social dessa loja, ele fica fazendo uns vídeos e tal. Eu esqueci do apelido dele, que ele se deu. É tipo assim, rei do investimento, sei lá, um treco assim. E o cara tá bombando e tal, e todo mundo
né, tipo, meu primo tirou uma foto com ele, enfim. É loja de quê? Aí, é loja, é tipo como se você tivesse todo 25 de março numa única loja. Uau. É meio tipo, é um Shopee físico. É um surto. É bom? É legal. Tipo assim, tem coisas que você não precisa? Tem tudo que você não precisa. Eu comprei um elevador. Comprei um ventilador portátil que você põe pedra de gelo, ele joga um arzinho na sua cara. Maravilhoso, adorei. Comprei um microfone que é um karaokê. Sei. Entendeu? Isso é bom. E eu comprei uma coisa nada a ver, assim, o pulso, pra quando você machuca o pulso, que eu costumo machucar muito pulso. Aí eu comprei um negócio assim. Tipo assim, tem de tudo. Tudo que você quer, tipo, tudo que você procura, tipo, eu quero comprar algo no AliExpress, tem nessa loja. Não precisa, vai. Tô fazendo uma grande propaganda aqui, né? Tô fazendo uma grande propaganda aqui à toa, mas enfim. E tem essa loja. Minha mãe sabe, assim, eu não gosto de ir em loja que fica. Tem coisa pra casa. E a minha mãe sabe que eu fico meio nervosa de ir em lugar que tem muita gente e tal, não sei o que. Eu fico meio apavorada. Porque várias lojas do Brás que eu amo. Tipo, tem uma lá que tem tudo que você quer comprar nessas papelarias chiquezinha de Instagram, você compra lá. R$5. Só que o preço que você tem que pagar é insuportável, porque é 3 pessoas passando com caixa a qualquer momento. Ó, pesado! É tipo assim, você não consegue andar na loja. Então, assim, é melhor. Pague o Instagram. É isso que eu aprendi. E aí, enfim, minha mãe falou assim: Marina. Aí todo mundo, né? Tinha uma fila, tá? Minha família ficou 40 minutos na fila pra entrar na loja. E aí virou todo mundo aquela coisa pra entrar na loja? Pra entrar na loja, querido. Não, agora não tem mais fila não, era só no início. Aí, quando foi todo mundo se juntar pra ir na fila, eu não fui. Tipo, pra ir na loja, eu não fui. Porque eu não tenho paciência. Eu amo 25 de março, mas eu gosto de, assim, das lojas que eu conheço e tal. Eu não gosto de coisa muito muvucado. E aí, você nem consegue olhar direito o negócio. Sim. Aí eu falei, aí minha mãe já falou, não, Marina não vai porque ela não gosta. Aí, quando minha mãe voltou, ela falou assim, Marina, você vai gostar. Você vai gostar, só que você não vai gostar dessa. Vamos numa outra. Tem filial. Exato. Vamos numa outra que é num shoppingzinho, acho que vai ser melhor. Gente, mas assim, eu tenho até vídeo, depois eu mostro pra vocês. É um acontecimento. A gente foi, essa loja eles meio que, sei lá, construíram faz pouco tempo. Tem tudo a ver com essa história que o Du acabou de trazer pra gente. A gente já tá numa tour. Mas assim, é uma loja que, tipo, pra você ter uma noção, você tipo, é um andar, senta assim, tá um andar, e tá separado. Por exemplo, busca fofo, chamava fofo. Era só coisa pra criança. Busca ótica, só coisa de óculos e tal, nananã. E aí tinha essa de casa que é o mais forte e tal. Quando você entra ali, eles colocam uma, sei lá, uma trincheira de carrinho de supermercado. De forma que você não consegue sair da loja de nenhum outro lugar que não seja por aquele ali. Tipo, você tem que mostrar o comprovante. Que você comprou. Não, tipo assim, se você tiver com sacola, né? Sei lá, acho que pra ninguém roubar, não sei. Pra não botar coisa na sacola. Né? Só que assim, imagina, gente, um negócio assim, uma barricada de carrinho de supermercado. Ali assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas beleza, eu fui lá, fiz minhas comprinhas lindas, Aí na hora de voltar, esse é tipo, essa loja, pelo que eu entendi, ela não inaugurou direito ainda. E é um prédio que tá meio reformando. E aí, eu e minha mãe, a gente apertou... Como a gente estacionou lá no subsolo, a gente apertou -2. Só que ele foi pra cima, o elevador. E ele foi, tipo assim, a gente tava no 2º andar, ele foi pra, sei lá, pro 7º. Na hora que abriu, tinham 7 homens construindo um negócio. Mas assim, juro por Deus, eu entrei em pânico, coitado, os caras não tem nada a ver. Mas assim, na hora que abriu... 7 homens. Imagina que abre o negócio, 7 caras olharam pra trás. Então, assim... Ao mesmo tempo. E aí, eu olhava pra eles estavam com, sei lá, uns macacões, assim, de obra. E eles estavam derrubando uma parede. E eu, assim, aquilo me deixou tão transtornada, porque não tinha esse botão no elevador. Não tinha. Não tinha, simplesmente foi pro andar. E eu ficava assim, caralho, eu nunca mais vou sair daqui, esses caras vão me matar. Essas pessoas, esse aqui que eles estão colocando no tijolo, na verdade, são pessoas que vieram até aqui. Meu Isso corpo. nos 10 segundos entre o elevador abrir e fechar. Exatamente. E eles olharam pra trás, aí ele... moço, não é que não, apertou o botão. Aí a gente fechou, a gente foi.
E Eu 10 fiquei segundos a cabeça do apavorada. tipo assim. Mas Não, a gente tava. acho que nem deu a 10 gente- segundos. ele tava falando, o Edu tava falando de hotel Panamá. no Panamá. Eu e o Igor, a gente foi fazer uma viagem o ano passado e a gente foi pra alguns países. E um desses países era a Alemanha. E a gente ficou hospedado essa num era hotel boa, em é. Frankfurt. Que era um hotel, Chique, tipo. chique. Chique pra quem, né? Aí a gente. Não, aí, Frankfurt, chique. não, chique. Aí a gente ficou falando assim: não, porque a gente vai pegar o trem depois pra ir pra Amsterdã, a partir da estação. Então nós vamos pegar um hotel do lado da estação, porque o trem é 2 horas da manhã, que é mais barato, óbvio. E aí a gente vai direto. A gente desceu da estação de trem, Uma a gente olhou grande Sé. Era a Praça da Sé. A Praça da Sé, 5 da tarde. Amiga. E era droga pra um lado, prostituição pro outro, e gente caída. Não tinha roubo, não, mas tinha de tudo que você imaginasse. E aí a gente olhou o hotel que a gente ia ficar. E era tipo assim, era um hotel que piscava tel, entendeu? Porque Não, só com isso o O já foi. O era O tel, já arrasta pra TL, cima. TL. Só piscava ele. Aí lembra, chegou no elevador. Aí chegou, não tinha elevador, não tinha nada. Não tinha nada. Aí um cheiro meio estranho na recepção, um cheiro de azedo. Eles pagaram R$10, né? Não, e A pior- nota no book era 6.4. Gente, pelo amor de Deus. Eu não vou nem defender vocês. Não, aí a gente Não, pegou- 6.4. 6.4. E o Mas é 6 porque era de pontos é da frente. localização, tá? E o ponto 4 é Amiga, juntou o resto. piscava Mas é porque tel. era de frente pra estação. Piscava assim, tel. E aí eu falei assim, ai meu Deus do céu. E o pior, a Camila de Lucas e o Matheus, o marido dela, foram viajar com a gente. Ai, meu Deus. E aí, só que não deu. Ela falou assim: vou reservar o mesmo hotel que vocês. Eu, não, amiga, total. Aí ela olhou e falou assim: amiga, esse hotel não é bom, não. E aí Nossa, que bom que ela teve. Ela ficou num que não era tão bom também, não. Mas era um pouco melhor do que o não. Não, era 8, era 8. É, mas também. Era o 8. Eu já, era, É um 8. mas era ali, era tipo assim, vizinhos. Nós éramos vizinhos de hotel. E o hotel só piscava tel. Gente. E a gente entrou na recepção, era um cheiro de azedo com. Aquela casa de madeira. Era um cheiro de azedo com mofo de madeira velha Ah, e que um delícia. detergente meio pinho-sol. Não assim, tinha sabe, uma coisa- ar-condicionado, 40 graus. Não verão tinha nada. europeu. E aí a gente entrou no quarto. E era aquele Ah. quarto, sei lá, era 2, 3 noites. Mas tinha uma pessoa na recepção. Tinha Era uma 24 pessoa. horas. Era. Tá. Isso era. E entramos no hotel. 6.4, Mabel. Ficamos no hotel lá esses dias tudo. E aí no dia que a gente foi embora, o Igor virou pra mim e falou assim: tinha uma informação que eu escondi de você esses 3 dias. Porque se eu tivesse te contado, você não ia querer ficar aqui. Mas tem 4 ratoeiras embaixo da nossa cama. Igor, eu vou te matar! O quê? Pelo amor de Deus! Gente, A cama embaixo. O quarto Gente, era pelo- recheado de ratoeiras. Tipo E assim, foi caro, tava pagando em euro. 6 vezes o real. Gente, pelo amor de Deus, apavorada. É que o João tem muito medo de rato. Muito tem pavor. medo. Uma Se eu vez tivesse- É que quando a gente se hospeda num lugar, a gente não espera que tenha rato. Exato, Né? Uma coisa entendeu? assim, uma coisa do João, né? Não, uma e eu- coisa, uma nossa. frescura Não, mas do é João. porque E aí, ele e aí eu fui pensando, de tipo nojo, assim, tem gente, eu medo. brinquei com perigo, porque eu comprei uns chocolates, deixei lá no quarto. Nossa, não, gente. Lembra, o banheiro apertadinho, não tinha ar-condicionado. Aí tem uma coisa que era o seguinte, não tinha ar-condicionado. Eu Então não tava fazendo 35 graus. E aí a gente deixava a janela aberta pra frente da praça, pra frente de um terminal de ônibus. Só que do lado tinha um hospital. Logo na frente. Então era a noite inteira assim. Aí teve um dia que Gente, que delícia. deu um acidente na frente dos negócios, a gente viu uma senhora morta no chão. Foi uma loucura essa viagem. Isso. 3 dias em Frankfurt, chique. 3 dias em Frankfurt. Eu tive uma experiência muito louca em Frankfurt também, mas não tem nada a ver com isso. Mas eu passei meu aniversário lá, mas eu estava com 30 graus de febre. A gente estava indo pra Alemanha. 30 graus de febre é pouca Aliás, febre. estava saindo de Amsterdã indo 40 graus de febre. De Amsterdã pra Alemanha, pra Berlim, no caso. E a gente parou antes em Frankfurt. E aí a gente queria economizar. Então a gente foi no supermercado comprar comida, tipo queijo e tal, não sei o quê, pra não ter que pagar um restaurante, né? E aí, como a gente comprou queijo, comprou as coisas, a gente comprou uma faca. E aí, na hora de colocar na mala, não sei por que colocamos a faca no forro da mala. Aí, Que ideia vamos lá boa, no né? aeroporto e tal, não sei o quê. Aí o cara começa a falar, tem uma faca aqui dentro. E eu começo a ficar irritada com ele. Aí eu virei Maria e falei assim, que faca? Não tem faca nenhuma.
Aí ele falou assim, tem uma faca nesse... E o cara ficava... Uma hora que eu falo assim, dá essa faca que eu vou enfiar em você, seu cretino. E o cara ficava enchendo meu saco. Eu falei, então pega, cadê a faca, que não sei o quê. E ele, tem uma faca. Sei lá, falando que língua. Não lembro que língua que ele tava falando. Que não era inglês também, mas era tipo faca, não sei o quê. Que faca? No fim, tinha uma faca. Rasgou, sei lá, o forro, tirou uma faca. Mas era uma faquinha de queijo, De pão, de queijinho, de pão. Que sabe? mata, Não era um Não era uma faca, tipo assim, de serial cutelo killer. de boi, entendeu? Exato. Cutelão, assim, pá. Aí ele tirou uma faca e eu falei, e essa faca aí? Isso aí é... Isso aí é espada Tava de pão, debochado. menino. Mas enfim, é isso. Se for pra Frankfurt, não comprem faca. E nem fiquem no hotel do lado da estação central que tem rato. E... Não, fica em hotéis com nota 8 pra cima. 6.4 é bom demais. Posso ir? Vai. A ironia da sapata sem sapata. Oi, Mabê, João e Igor. Deixa eu dar uma tietada antes. Ouço o caso e o Modus desde que o caso era um bebezinho. E me divirto demais com você e os convidados. Então só quero agradecer o seu trabalho que melhora exponencialmente minhas horas dentro do ônibus. Nossa! Exponencialmente. E aí ela vai explicar o porquê que ela usou esse termo. Sou professora de artes e tenho 32 anos, de Santa Catarina. Calma, fiz o L. Em 2021, eu e minha esposa finalmente saímos do aluguel para ter uma dívida de 40 anos com a Caixa. Mas pelo menos agora a gente ganha mensalmente com algo que está no nosso nome. O imóvel que compramos é um sobradinho pequeno e quando nos mudamos a nossa cozinha era minúscula. Minúscula mesmo. Era um corredorzinho que coube na mesma parede a geladeira, um móvel de 1,20 m de largura para segurar a pia e o fogão juntos. Eu, como fã do MasterChef e amante de meter um louco na cozinha, sempre tive o sonho de ter uma bancada legal para não disputar espaço com o escorredor enquanto faço minha comida. Um ano após a compra da casa e cozinhando numa bancada de 40 centímetros, finalmente conseguimos aumentar a dita cuja. 40 centímetros é pouquinho. Não, é minúsculo. Você sabe que eu conto assim, né? Eu tenho pra mim... Eu vou contar porque a primeira vez que eu contei, o Neco ficou revoltado. E eu adoro contar essa história, porque as pessoas ficam revoltadas. Que pra mim, toda mão tem 20 centímetros. Todas as mãos. E você mediu todas as mãos. Ah, uma mão de criança vai ter 20 centímetros. Todas as mãos de humanos, né? De animal não, mas mãos de humano tem 20 centímetros. Então, se você quer contar 60, são 3 mãos. É só pôr um pouco pra mais, pra menos. 40, então, duas mãos. Todas, gente, são todas as mãos. É uma tábua de carne. Ela cozinhava. Sério. Vai. Mas é a mão aberta. A mão aberta. Tá. Mas depois você mede Faz pra um você pouco ver. de sentido, tem tá? 20... Mas faz super. Se tinha, sei lá, dele vai ter 23, a minha vai ter 22. Não, todas estão em 20. Ah, tá, exato. Todas as mãos. Ai, ai. Um ano após a compra da casa e cozinhando numa bancada de 40 centímetros, finalmente conseguimos aumentar a dita cuja. Contratamos um arquiteto e um pedreiro. Fizemos os dois esclarecer tudo do projeto um com o outro e depois de algumas semanas eu tinha a minha cozinha dos sonhos. Ai, que... Corta para abril de 2024. Eu e a Cremosa fomos deitar para dormir num sábado à noite. Casa fechada, gatos alimentados e as duas jogadas na cama vendo Friends para pegar no sono. Não, um casal sapatônico clássico, né? Clássico, Clássico. Nick, um estouro no andar de baixo, nos fez dar um salto da cama. No automático, eu já desci xingando os gatos e procurando o que eles teoricamente tivessem derrubado. Olhei em tudo e não achei nada fora do lugar. Vamos lembrar que a nossa casa é uma casinha, ou seja, não tem muito lugar para procurar. Com tudo no lugar, eu voltei completamente encafifada pro quarto e achando que o capeta resolveu estourar um rojão na sala de casa e saiu correndo só pra me zoar. Minha esposa disse que talvez tivesse sido algo na casa do vizinho e disse que era melhor a gente ir dormir. No domingo de manhã, acordei e fui passar café. Olhei para a janela que dá para outra parte de trás do terreno e lembro de pensar: nossa, como o vidro está limpinho. No que eu terminei o pensamento, me lembrei do estouro na noite passada. Levei a mão devagar até a janela e... cadê a janela? O barulho que ouvimos na noite anterior foi a folha fixa do blindex que caiu pro lado de fora da casa. Como eu tinha descido sem óculos,
pra gritar com os gatos ou com o capeta, né? Fica aí. Aí tu já sabe, entre elas, quem que vai morrer e quem não vai, né? Terror. Não notei a janela que a janela simplesmente não estava lá. No fim das contas, o capeta não era capeta. E o fantasma que temos em casa foi o pedreiro que contratamos para aumentar a cozinha. E fez a parede sem uma sapata embaixo. Olha a ironia numa casa que tem duas. A parede cedeu tanto que a folha fixa do blindex simplesmente caiu. Muito boa essa frase. Numa casa que entendeu. Numa casa com duas sapatas. E ele fez, não põe uma sapata, que é o que fala. Não, lição, não economize nas sapatas. Não economiza nas sapatas. Sempre tem uma sapata em casa. Por sorte. Assim, por ver das dúvidas, é bom ter sempre uma sapata em casa. Exato. Sempre bom, né? Por sorte, a janela não caiu nos gatos. Eles resolveram não fugir pelo buraco que ficou naquela noite e nenhum ladrão resolveu conferir a parte de trás da casa. Realmente muita sorte aí, de tudo. Enfim, esse foi meu caso bizarro, nada assombroso, além de um pedreiro infeliz que está fazendo a gente gastar tudo que a gente não tem. Beijo grande e desejo todo o sucesso que esse podcast maravilhoso merece. Ai, maravilhoso. Mas foda, imagina chover. Não. Assim, na dúvida. Muito errado. Mas você sabe que eu acho que eu seria essa pessoa, eu seria a esposa. Tipo, vamos dormir? É, tipo, cala a boca. Depois que você escondeu do João 4 ratoeiros, olha, Igor, assim, imperdoável, que tá? imperdoável. Ao mesmo tempo, fascinante, porque se eu namorasse você e você me contasse no dia, eu ficaria muito puta. Então, o fato de você esconder também é fascinante. Não, e ele dormiu porque ele tranquilamente esperou por 3 dias lá. Sair de boa. Agora, ia fazer o quê? Tirar a ratoeira? Não, pelo contrário, se a ele ratoeira fosse me procurar protegia. alguma coisa lá embaixo, ele metesse a mão na ratoeira. Não, mas você... E ele perdesse a não mão. viu porque ele não quis. Que era só levantar o lençol, que ele tava na pontinha da cama ainda. É. Que isso? Não tava lá no meio, não. Então você abria Ele podia colocar, ele podia ter perdido a mão. O contraste da luz. O contraste da luz, você via o desenhozinho da ratoeira. Mas ontem, inclusive foi ontem. Ontem a gente foi dormir, o João tá meio sonolento e tal. Ele falou assim: ai, acabei de escutar alguém falando psiu. Eu falei, cala a boca, vai dormir. Eu acho que eu sonhei com alguém no meu ouvido assim. Aí eu falei assim: meu filho, é essa hora, 1h da manhã. 1h da manhã. Mas eu juro que eu vou ouvir alguém fazendo assim no meu ouvido. Gente. O pior, gente. E eu ainda respondi, fiz quê? Achei que era ele. Aí eu falei, que é o quê? Tipo, tal. Gente. E aí ele soltou essa e virou pra cama e dormiu. E deixou eu acordar com esse pensamento. Eu falei, ai, tô com medo, né? Falou. Ai, tô com medo, dormiu, se fode aí. Aí eu peguei e fiz assim: boa noite. Você sabe aquela coisa. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava. Ai, gente, sério, quem que faz isso? Que vira pro boy e fala: ai, alguém falou comigo, boa noite. Eu vou dormir. Mas é porque, tipo, não tinha muito o que fazer, porque o João... Não, eu tô do seu lado. Não, mas eu tô do seu lado. O João, quando ele começa indo pro sono, ele começa a ter uns negócios, assim, entendeu? Tanto que uma vez... Já aconteceu, começa a ver coisa e tal. Teve uma vez, quando eu morava em Extrema, ele uma vez me deu um soco. De noite. Acordei assim, assustado e bum! Na sua cara. Eu acordei e fiz assim: o que tá acontecendo? O que eu fiz? O que tá acontecendo? Ele não respondeu. Tipo, ele voltou e virou e dormiu. Eu falei, gente, eu fui agredido e eu não posso nem brigar com ele, ele tá dormindo. Foi mó socão. Eu não lembro. Socão, tipo, ficou vermelho no meu rosto. Aí no outro dia ele acordou, eu falei, você lembra o que aconteceu? Ele, não. Eu falei, filha da puta. E ele não lembrava mesmo. Então, na hora que ele falou ontem, tipo, escutei alguém falando psiu, eu falei, vai dormir, meu filho. Vai dormir. Gente. Eu ouvi mesmo. Meu Deus, eu ainda fiz assim, que foi? Ele tá se preparando pra hoje, por causa bizarro. Será? Eu acho que eu dei uma sonhada. Bom, amanhã vocês me contam se teve alguma que eu tive. Eu não posso contar aqui o sonho, mas enfim. Depois eu te conto. Mas eu, quando escuto barulho, eu lembro quando eu era criança, minha mãe morava numa casa e tinha um sótão. Você pensa, sótão fudeu. E aí um dia eu tava sozinho, eu acho que eu tinha uns 15 anos. E lembro, eu era medroso, assistia filme com a mão assim. E aí eu comecei a escutar passos em cima, e era tudo de madeira o sótão.
Meu Deus. Aí escutando passos, tipo, aqueles passos na madeira assim. Sim. O que eu fiz? Eu fui pra rua. Fiquei na calçada durante 2 lógico. horas até minha mãe chegar. Eu não E era vou o quê? ficar na casa. Não sei. Ah. Diz que Era gato. a vizinhança tinha gatos. Então era isso. Ai, por Só favor. que a única chance de entrar lá no sótão era por uma janela, mas que ficava fechada de vidro. E pela casa, não tinha um gato em casa. E aí, o que eu fiz? Eu provei, por A mais B, que eu sobreviveria a um filme de terror. Porque eu não fui até o sótão sozinho e subir no sótão. Mas você também ficou paradinho na mas também casa, não teria né? um protagonismo. Ah, não. Você não também, né? fugiu. Não teria protagonismo nenhum também no filme. Não, eu fiquei na frente da casa. Aí Então, mas aí pra ele sair do sótão e te pegar na frente da casa também não é fácil. Mas ele ia fazer isso em público. Ah, espírito não faz essas coisas de Espírito dia, não não, faz. meu. Espírito é só depois das 7. É, Não, tudo mas o espírito covarde. não faz coisa em público. É verdade. Você já viu possessão no 20 de março? Não vai ver. Ai, meu sonho. Podia ter. Lá né? no Busca Busca. Ventilador! Do nada. Bom, vamos pro último caso. Vai. Diagnóstico prévio. Oi, Mabê, João e Igor. Espero que estejam bem. Eu sou a Nara, nome fictício. Tenho 27 anos. Já começamos bem. Nara, Eu sou a nome- Nara, nome fictício. Tem 27 anos, idade fictícia. Não sabe, não fala. Ela é a Priscila, tem 13. Ó. Ai, Priscila, 13 anos também. E algumas vezes já me deparei com algumas experiências estranhas. Algumas até com testemunhas. Eita. Sou viciado em podcasts desde 2010, quando comecei a precisar de um passatempo para as viagens de ônibus da ida para a escola. Mas mesmo sempre querendo interagir com os meus podcasts favoritos, essa é a primeira vez mandando e-mail para um. O caso que eu vou compartilhar hoje envolve meu irmãozinho mais novo. Ele foi adotado pelos meus pais com apenas alguns meses. A mãe biológica dele faz parte da nossa família, mas por razões psicológicas não queria e não podia cuidar de um filho. Estou extremamente curioso para saber a história por trás disso. Sim. Apesar disso, meus pais sempre fizeram questão de manter contato com ela e deixar um canal disponível para quando ela quisesse notícias do meu irmãozinho. Apesar dessa abertura, fazia alguns meses que ela não ligava lá em casa, o que era normal, já que ela costuma passar por alguns períodos reclusos de vez em quando. Mas há uma semana atrás, ela ligou para minha mãe e o seguinte diálogo aconteceu. Alô, estou ligando para saber como está o Elias. Nome fictício. Alô, aqui é a Patrícia de 11 anos. Quero saber como tá o Bob de 3. Oi, tá tudo bem por aqui. Você quer ver ele? Não, é que eu fiquei preocupada com ele quando soube que ele precisou ir pro hospital e ficou internado. Ele não deve estar se sentindo muito bem. Minha mãe ficou confusa, mas respondeu mais uma vez que meu irmão estava bem e que ele nunca tinha sido internado por nenhuma razão. A ligação foi rápida e terminou logo depois disso. Minha mãe comentou sobre isso com uma tia e disse que estava preocupada porque o tom da conversa foi muito esbaforido e tinha medo dessa prima estar em algum surto. Em menos de uma semana, o Elias pegou uma gripe muito forte. Em determinada manhã, meus pais decidiram levar ele para o hospital, porque ele tinha passado a noite tossindo muito. Chegando lá, ao medir a saturação de oxigênio dele, os médicos pediram por uma internação imediata. Gente, ela fez uma previsão? Meu Quando Deus. minha mãe pegou o telefone para me avisar do que tinha acontecido, ela percebeu que a mãe biológica do Elias tinha ligado há exatamente uma semana, por volta do horário que ele deu entrada no hospital. Essa história é muito recente, mas meu irmãozinho já está bem e em casa. Até agora ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, mas estamos todos impressionados. Um grande abraço, Nara. E aí, na Nome outra semana, ela fictício. ligou e falou 35, 24, 12, 4 E agora 6. nós somos os mais E novos hoje, milionários. do Brasil. Gente, Que ela teve loucura, ela fez uma premonição. Ah, Eu fiquei impressionado com a história da Nara, nome fictício. Ah. Realmente. cara, que maluquice, né? Você pensa, tipo, eu tenho uma pessoa na minha família que ela faz umas... Tipo, ela tem umas coisas assim de sonhar e a pessoa morre, sabe? Coisas nesse sentido. E eu acho isso muito louco. Eu muito acho- louco. Eu queria ter um talento assim.
né? De prever alguma coisa, Por um sabe? lado deve ser muito legal, mas por outro lado deve É dar um um pouco de talento, medo, não né? sei. Você gostaria de saber como você ia morrer? Sim. Eu prefiro o como do que o quando. Nossa, eu prefiro o quando do que o como, com certeza, na B. Não. Imagina você falar assim, você vai morrer afogada. Então, eu já me atiro do negócio. Já dou um tiro no meu... Aí você nunca mais entra na água por motivo... Porque você acha que você vai morrer. Porque você não sabe Não, mas quando. mas pra um mim, dia o eu viveria sem como é a nadar. pior maneira. Não, mas aí o dia que Eu você... não consigo viver sem nadar. Você ama água. Mas aí o dia que você... Você consegue, gente. Ele é de Minas. Ah, você também, né? Pô, Eu consigo viver Por sem ser nadar. mineiro, Se alguém virar pra mim e falar assim, você vai morrer na água, então nunca mais nade na sua vida. Então, mas aí na hora que você vê que você precisa fazer alguma coisa, entrando na água, você vai pensar, vou já morrer vou agora. preparando. Então, mas... já vai ruim, né? preparar. Mas é pior você saber que vai morrer, tipo, daqui a sei lá, 3 meses. Bom Você demais. vai ficar viver. Não, você vai Nossa, ficar, eu tipo, ia- o tempo Oh, todo assim. cara, eu Aí tem ia- que fazer isso. Alguém fala assim, Igor, faz tal. Ah, não vou fazer Não, pelo contrário, eu não vou fazer nada. Se eu vou morrer daqui 3 meses, eu não vou fazer nada. Eu vou Mas você acha arranjar que uma você ia- dívida. Você acha deixar real pra- que você ia conseguir ficar feliz? Nossa, eu Não, ia feliz você porque fica eu vou tenso saber a o minha tempo todo. ser morte. muito feliz, eu ia ser muito feliz. Mas Nossa, eu ia fazer eu, tanta eu ia preferir. Tipo assim, nossa, daqui Saber 3 quando? meses. Ai, não, eu prefiro saber Nossa, quando. eu ia amar descobrir, tipo assim, sei lá, vou morrer. Não, eu não quero morrer daqui a 3 meses, mas se alguém falar assim, você vai morrer em 3 meses. Nossa, minha vida ia dar um filme depois. Porque, por exemplo, se eu morrer na piscina, eu sei que eu vou morrer em água. Toda vez que eu entrasse na piscina, será que é hoje? Então isso é desesperador. Será que é hoje? Vai É hoje, que galera, é hoje. Opa, tem alguém de hoje. Aí não acontece. Ih, não foi hoje. Foi hoje. Aí Aí escorrega. Todo verão uma B. Será que é esse verão? Será que vem É aí? hoje, janeirão, É hein? hoje. Ai, gente, não... Aí imagina algum amigo te chama pra ir. Ah, não, vem aqui em casa, vamos numa piscina. Aí você fala assim, não posso. Vai que eu morro. morro Vou aí. morrer aí na casa do amigo. não dá. Morrer lá em casa não dá, não. Ou então, por exemplo, se a casa tá pegando fogo, você fala, não vou morrer aqui mesmo, vou morrer na água. Eu vou ficar aqui, quero ver. Eu sei que eu não vou morrer. Não vou morrer aqui. Não vou morrer mesmo. Aí de repente chega alguém realmente te salva, assim, sabe? Você fica parado. Tipo, não vou Ou morrer então, aqui. tipo, o fogo faz alguma coisa de água sair e você morre engasgado. Tem O isso fogo? também. Não, o Água? fogo faz alguma coisa da água sair. Mas aí, Só não entendo, gente. Não entendo. Eu falei o que eu quis. mas aí vai ser bom pra apagar água. Vai ter muita Ela soltou água. umas palavras aleatórias. Não, mas aí o fogo vai jogar água. Não, eu sou Não, meio mas aí lerdo o pra fogo vai lá e entender. faz isso. Não, mas entende? Tipo, o encanamento estoura, Então. apaga o fogo e te afoga E depois. te afoga, então. Aí você morreu de água. E Ah, aí? faz sentido? Faz todo Aí vocês sentido. estão- Ou a gente fala. A gente Faz muito sentido. a gente- Tá acontecendo um tiroteio e Foi a fala, coisa que mais foda-se, fez não vou morrer no tiroteio. atira em mim, Atira em mim, cuzão. cara. O cara vai Quer me me assaltar. matar? O cara vai me Atira assaltar aqui. pra roubar meu celular. Vem Não pegar o vou- celular, não vem vou aqui, dar, vem não aqui, vou dar. vem aqui. Aí ele dá um tiro no meu pé, eu não morro, mas eu perco Então, o pé. olha o perigo de saber como você vai morrer. É maravilhoso. Eu ia viver a Não, eu vida, ia uma viver loucura, intensamente, cara. Intensamente. Agora o ano ia ficar, pô, vou fazer o quê? Porque vou morrer daqui a 2 dias. Não, mas se for daqui, você vai morrer aos 100 anos. Nossa, Deus me livre. Ah, não. Você não tem vontade de morrer viver aos 100 anos? Não. Meu tem- sonho é morrer no dia do meu aniversário de 100 anos. Sério? Aham. Tipo assim, Não. no Pra dia mim, que eu se faria chegar 100 até anos, 40 eu morrer. tá ótimo. Tô brincando. Mas tipo assim, É bom te Não, eu não conhecer, então. eu não quero nada daqui a 2 anos. Não, mas assim, não, chegar a 100 não, gente. Nem 70 eu tenho vontade. Amiga. Amiga. Não, gente, não. pra 70 quê são os tudo novos isso? 30. Não, você tem setentinha, vai. 80 não. 80 já tá muito. Pra quê? Eu queria 100. Mas 100? eu não queria comemorar, eu queria morrer. Porque meu sonho é a lápide. Fica a dica quando ele estiver perto do 100 A anos. lápide tá. Chegou nasceu, 17 de abril, eu vou fazer assim, Nasceu pá! 17 de abril de 95. Morreu 17 de abril de 2095. Ah, mas Meu você só sonho falsificando também. que a pessoa vai passar, Daqui a um tempo, sabe? né? Vai chegar no dia de finados, vai passar na lápide e fala, morreu com 100 anos. Então, mas aí você tem que ser alguém, né? Mas você entende que Não ninguém precisa. vai fazer isso? Não precisa, já Você é. entende que ninguém vai fazer isso? Morreu com... Vai fazer porque eu faço. Eu, quando ia no cemitério... Eu ficava. Você quer morrer com quantos anos? Eu fazia Ju? conta. Eu acho que uns 85. Você vai ficar bastante tempo sozinho, hein? Uns 15 anos sozinho. 15 anos na Tá merda. 15 anos de luto.
15 anos. 15 anos tá 15 bom, anos porque ele ia depois aqui- de 10 anos também você nem lembra 15 anos mais. eu aqui no ouvido dele. Psst. Eu falando, vai dormir. Ah, já Vai morreu. dormir. Não dá. Ah, não, mas não sei, amiga. Eu quero viver bem. Não, É. também quero viver bem. Quero viver bastante. Mas 80, acho que 90 não tem necessidade, também não precisa tanto. Vamos para as indicações. Vai, Igor, começa. Não, começa aí. A gente tava numa discussão esses dias que o Igor tava. Ele tava falando que ele não é bom em nada. Não, eu não falei Aí isso, João. Para de mentir. Você falou que não, você falou que é médio. Eu falei Médio que- não é bom. Não, Mabê. Médio é médio. Não, Médio é não bom. medíocre. Médio é Não, o bom, o ótimo, o bom é o médio. No perquê? Eu falei tudo errado. Não, pensa, pensa comigo. Ruim, regular, bom, médio. Tá. O médio, ele tá entre o regular e o bom. Não. Não. É, tipo, o que regula Não, entre médio é 5 e 7. Médio é Médio. médio. Médio tipo 0 graus, nem calor, nem quente. Pra mim é ruim, regular, médio, bom e ótimo. Mas é uma escala diferente. O bom é o médio. Ai, Igor, tchau. Mas Aí, Não, mas tchau. qual que era o Não, problema? não. Você é o problema médio? é que eu me sinto que eu sou médio em tudo que eu faço. Por exemplo. Todo mundo é médio em tudo que faz e tem uma coisinha aqui que é bom. Então, eu não tenho uma coisinha que eu sou bom. Claro que tem, Igor. É isso que eu tava falando. Por exemplo, se todo mundo tem um amigo que fala assim, quero comprar um computador. Fala com fulano, ele sabe tudo de computador. Quero um restaurante japonês assim, assado. Fala com fulano, ele entende tudo de restaurante japonês. Quero assistir um filme de comédia. Pô, fala com fulano, adoro, entendeu? Eu não Você acha que você não tem nenhum conhecimento assim que alguém pediria uma ajuda? Não. Não acho, tem uma coisa. Eu acho que você sabe muito de geografia. Geografia, o Google responde, gente. Você vai lá no Eu Google fui e você fala perguntar assim, pra o que você é das viagens pro Bossoroca? Chile. Você faz Então, Você mas tava é porque contando eu uma coisa fui, era uma interessante. vivência. Então, querido, mas é isso que você tá falando, vivência. Você tudo só que não é as pessoas bom em fazem escolher vivência. hotéis. Aí isso não é bom, não. Não, depois, Não, agora você me pegou aqui. Depois a gente Tudo vai... que a gente faz é vivência, tá. Tudo que a gente faz. uai, Mas enfim, exatamente. por que a gente tá falando isso? Porque ele tava falando que ele nem é dos filmes, nem dos livros, nem das séries. Então eu quero ver você falar aí qual vai ser a sua indicação. Vamos ver. E eu Então, sei que você indica acabou de primeiro. ler o livro da Britney. Mas Mas aí vai você também indicar já o livro indicar da o livro da Britney. Britney também é Aí vai sacanagem. Aí a pessoa comprovar já que eu sou pô, médio. Realmente. Eu vou, Pablo Neruda. Você acabou Não de li. ver. eu vou indicar a segunda temporada de Encantados. Putz, eu indicar essa. Não vai indicar, não. Não ia, não. Você pode trazer. É uma série. Sabe que série é essa? Sim. Muito boa. Não pode contar. Tá. É uma série de uma família que administra um supermercado e ao mesmo tempo esse supermercado é uma escola de samba. É uma preciosidade essa série. E é uma preciosidade da dramaturgia brasileira, porque é muito sutil, é tudo muito sutil, Sim. assim, sabe? Então tem uns personagens que são muito boas, umas participações especiais legais nessa segunda temporada, como por exemplo a Clarice Falcão fazendo a personagem de uma cineasta sem noção que vai até a zona norte do Rio de Janeiro e quer filmar o velório de um sambista para o documentário do TCC dela. Entendeu? E ela confunde todas as mulheres E aí o negras. tempo todo na série ela vai confundir. Ela tem uma personagem que é uma mulher principal, que é a Dona Olímpia. E ela é a protagonista, né, da série. E ela é uma mulher negra. E aí ela chama todas as outras personagens negras de Olímpia. Tipo, a Clarice Falcão. Todo... A personagem da Pelo Clarice amor Falcão. de E aí ela, Deus. todas as mulheres negras, ela fala, então, Olímpia. E aí Meus pesos. Ela assim, eu não sou. mas tem essa sutileza. Não, assim. essa série realmente é uma preciosidade É bem bom. que... Eu ouvi falar, mas eu nunca tinha assistido. Não, assiste. Tipo, é um riso É que você fica Globoplay. assim... É. É um riso que você fica assim, ri, oh. Tipo, você fica meio... É um riso Sim. leve. É um riso leve. A gente vai indicar um clichêzão aqui, Bridgerton, que eu amo. Sou muito apaixonada. Eu assisti... agora saiu a terceira temporada, mas só os 4 episódios. E hoje eu terminei o 4º episódio. É o nosso pornô feminino, né? Tipo assim, a verdade é essa. É o nosso... É a putariazinha lá, que todo mundo gosta de assistir. Mas que eu adoro. Eu nunca li os livros, mas eu acho muito divertido as Quem lê histórias. hoje em dia, né? Eu leio. Então, Eu também. Igor, o que você indicaria pra galera poder assistir? Eu vou indicar, sabe o quê? O quê?
Um livro não, gente. Um filme que eu assisti quando eu era estudante de licenciatura. Que eu fui obrigado a assistir esse filme, mas fico feliz por isso. Que chama Uma Escola de Havana. É um filme cubano, que tá disponível no YouTube. Que é a história de uma professora. Que é uma história de uma professora. Que ela é professora da comunidade, toda em volta dela, há, sei lá, 40 anos. E ela nunca teve um aluno que foi pra escola de conduta. Que em Cuba, quando o aluno é muito, tipo, bagunceiro, dá muito trabalho, eles vão pra uma outra escola, chamada Escola de Conduta. E ela não deixa nenhum aluno dela ir pra escola de conduta, porque ela acha um absurdo. Tipo, e tem um aluno que é vizinho dela, que meio que tem esse perfil, e ela não deixa. E esse filme mostra muito como funciona a educação em Cuba, mas também é muito legal, muito bonito esse amor e essa vontade de ensinar dessa professora. Tipo, é bem bonito o filme. Sim. É bem interessante, mostra várias cenas de Havana, é um filme cubano sobre Cuba. Então, tipo, não tem nada de estereótipo, assim, não é um filme americano sobre Cuba. Sim. Muito bom. Bem, muito bem. E eu deixaria também indicado para vocês lerem o autor de Barcelona, espanhol, Carlos Ruiz Zafón, que fez O Cemitério de Livros, Marina, inclusive, é um livro, que é um dos meus preferidos. Leiam. Olha. Aí vem, E aí vem com esse papo de que não sabe sei nada. lá, E é isso, como é que a gente faz pra encontrar vocês na rua? Então, meu Qual endereço Pablo, manda uma peruca pra mim. Se eu fosse a Pablo Vittar e fosse te dar peruca, onde eu te encontraria? Amiga, estou nas minhas redes sociais. Eu sou João L. Pedrosa no Instagram, João Luiz Pedrosa em todas as outras redes sociais. Inclusive, lancei uma série no meu Instagram que se chama Vida de Professor, onde entrevisto e converso com professores em diferentes momentos da carreira, da vida profissional. Tá bem legal. Todos os episódios, todo domingo ao meio-dia. E é isso, tô lá. Manda mensagem. Vão ser quantos episódios? Pode contar? Vão ser 9, 10. 10, tá. Eu estou cronicamente online no @o Igor Mag. Mag é só MAG. Instagram, Twitter, TikTok, Threads. Tá bom. Serasa. Kawaii. Tem gente no Threads ainda? Então, menina, eu dou uma abandonada no Twitter. Tô mais no Threads do que no Twitter. O Twitter, ele não merece mais a gente. O Elon Musk tá causando no mundo. Porque eu me odeio. Eu também. Eu não tenho amor a mim. Porque eu não tenho amor a mim mesmo. Então é isso, gente. Obrigada, eu amei. Obrigada, gente. Eu amei. Muito Se obrigado vocês gostarem, procure eles na rua e diz pra eles pessoalmente. E semana que vem estou aqui de novo! Pois acabo de ganhar um quadro no Caso Bizarro. E é isso que você vai pedir para a Mabit. Gente, Olha, por gente, favor, eu se vocês quero. me virem na rua, me digam que eu sou bonito e que me ouviram no Caso Bizarro. Não, Exatamente. mas eu volto. Quando você me chamar, eu volto. Então, são convidadíssimos novamente. Opa! E ficamos aí com essa grande loucura. E até Ai, vou morrer de água. Vou levar choque aqui. Ai, não. Não. Até o próximo episódio. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.